E o Espaço Mix está no ar, hoje para entrevistar um ator talentoso e dono de grandes números. São 50 anos de novelas, 60 anos de teatro, cerca de 150 personagens. E além de tudo isso, e o mais relevante, 84 anos de pura vivência. Estênio Garcia, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui e comemorar esses 60 anos de carreira com uma peça em São Paulo, que foi onde eu comecei a minha carreira teatral, junto com Flávio Rangel, Antunes Filho, Abujan, aquela turma toda do TBC. Na época eu era casado com a Cleide Arcos, então a gente tinha assim a nata da qualidade do teatro. E foi uma satisfação minha justamente vir poder comemorar meus 60 anos de carreira nessa cidade com esse público paulista que me viu nascer. Com a primeira peça de teatro que eu fiz com a Cacilda Becker Zembinski, Valmor Chagas, Cleide, que era Os Perigos da Pureza. Apesar de ser muito conhecido na televisão, é um homem de teatro, porque esses nomes são fundamentais para a história do teatro. Inclusive Cacilda Becker, que tem essa história incrível, que você foi contratado para ser estagiário da companhia dela. Exatamente. Eu havia ganho um prêmio em escola de teatro no Rio de Janeiro, que era o Prêmio Monteiro de Oliveira, como melhor aluno de teatro do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, né? E a Cacilda quis me conhecer, disse: quem é esse rapaz que está estreando aí com medalha de ouro, não sei o quê. E aí eu fui fazer um trecho da peça, que era o Édipo Rei, de uma adaptação do Jean Cocteau, e o Gustavo Doria, que era um crítico de teatro do Globo, me levou lá para conhecer a Cacilda, e ela me ofereceu um estágio de 6 meses na companhia dela que estava se formando. E eu vim, varri palco, tomei texto dos atores, trazia cafezinho e tal, mas estreiei como filho da Cacilda no Teatro Leopoldo Frois, aqui em São Paulo. Qual foi o trabalho da televisão que quebrou o anonimato? Olha, foi a história do Aleijadinho. Chamava-se Poema Barroco. Foi um momento assim da televisão que se fazia os grandes teatros, os casos especiais da Globo, e eu fiz o Aleijadinho e foi assim, descobriram de repente, porque eu estava fazendo uma brincadeira no Planeta dos Homens, chamava Kika e Chuchu. Era um programa de comicidades, de humor. E aí, de repente, descobriram fazendo o Aleijadinho, aí não parei mais. Né? E aí o pessoal na rua também te descobriu? Foi assim? Começou Muito, né? Aí entrei nas novelas, né? Dono do Mundo, o Clone. O conhecimento é o homem justamente para o que não parasse o mundo. Nós não somos contra o conhecimento, muito pelo contrário. O livro sagrado incentiva o conhecimento. Você já declarou num programa de TV que o Bino é o seu personagem de mais afeição. É um carinho especial, né, que eu tenho, porque eu gosto muito de fazer, como os críticos da época determinaram, que assim, Estênio é um ator brasileiro característico, talvez por causa do meu tipo físico, pequenininho, baixinho, e eu tenho muita facilidade realmente de fazer o homem brasileiro, porque eu estudei muito o homem brasileiro. E o Bino é o grande herói, o Bino e o Pedro, né, tanto eu quanto o Fagundes, nós representávamos esse que é o grande herói operário brasileiro, que é o caminhoneiro. Depende. Como depende? Eu conheço cada Depende do quê, Pedro? A gente não pode deixar de citar da sua participação na novela Que Rei Sou Eu. Até mesmo pela produção da novela, que naquele momento foi totalmente inovador, né? Foi. Vocês percebiam que vocês estavam fazendo aquilo, naquele momento, daquele tamanho? Ah, sim, a gente conversava muito. Nós tínhamos basta dizer que para fazer o Corcoran, que era aquele herói que depois se transforma no bobo da corte, aí eu tive que fazer
acrobacia de solo para dar salto mortal e etc. E era uma coisa muito discutida com o Cassiano. A televisão foi um momento muito feliz da televisão brasileira, o Que Rei Sou Eu. Foi no quintal? Foi no muro? Mas de que lado? A gente faz aquela pausa nesse papo com o Estênio Garcia, mas depois do intervalo ele volta, tá? Roda Espaço Mix. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. A banda Dois Reis comemora 3 anos de estrada e prepara o lançamento do primeiro álbum. Olha, a gente já tem a maior parte das músicas compostas, algumas arranjadas e outras ainda para serem arranjadas. A ideia é lançar ainda nesse semestre, talvez uma faixa ou 2 na internet, para lançar o disco no começo do ano que vem. Os irmãos misturam reggae e rock em suas músicas e não negam a influência do pai, o cantor Nando Reis. Eu acho que a gente escolheu o contrário, ao invés de assim, não vamos tocar músicas dele, negar, a gente já começou falando, não, a gente é filho do Nando, a gente toca músicas dele, a gente vai fazer releitura de algumas músicas dele e vamos também mostrar as nossas músicas e o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo vai tendo a nossa própria cara, o nosso tempero aí. Foi fácil, foi uma mistura assim, tranquila, ainda mais a gente é irmão, então tudo fica mais fácil, né? Fechar os olhos e sentir a emoção do meu coração. O nosso fazer música juntos foi a partir das músicas do nosso pai. Então a ideia inicial nem era montar uma banda, era fazer um projeto para tocar 2 ou 3 noites em São Paulo, tocando músicas do lado B dele. A gente gravou Passageiro do Vento. E a outra é ECT, uma releitura que a gente fez de uma música do meu pai com a Marisa Monte e Carlinhos Brown. Recentemente, eles foram destaque no programa Superstar, reality show de bandas apresentado por Fernanda Lima. A nossa decisão de participar do programa partiu muito pela possibilidade de que o trabalho alcançasse o maior número de pessoas, né, e tivesse uma divulgação grande, e chegar em lugares do Brasil que nem sempre você ia chegar só através da internet ou através dessa rede independente. Já é hora de partir, sem ninguém despedir. O MIS, Museu da Imagem do Som, já tem no calendário uma exposição anual de fotografia. É o Maio Fotografia, que este ano está sendo um pouquinho mais tarde. Todos os espaços expositivos estão ocupados por obras de artistas singulares e fundamentais na história da fotografia. André Sturme assina a curadoria. A ideia é de ocupar o museu com a fotografia. São várias exposições simultâneas. Esse ano a gente tem aqui, como vocês estão vendo, o Martin Parr. É a maior retrospectiva da obra dele, já feita na América do Sul. A gente está muito feliz de ter podido fazer essa exposição aqui, uma exposição que nunca foi feita igual. A gente criou toda uma cenografia muito particular para permitir que as pessoas possam fruir as fotos de uma maneira mais divertida, como é a obra dele. O cineasta Jorge Bodansky, que faz 50 anos de carreira, também está aqui em sua faceta de fotógrafo. Outro destaque é uma exposição do acervo do MIS sobre o Vale do Ribeira. A exposição do acervo é a primeira coleção que foi feita pela equipe do museu, capitaneada principalmente na época pelo Aloysio Raulino e pelo Plácido Campos. E a gente tem, então, esse conjunto de exposições que permite para quem vem aqui um olhar bem eclético sobre a fotografia e as diversas maneiras de usar a fotografia como documento, como arte, enfim, como registro. O Maio Fotografia tem ainda uma série de cursos, dá uma olhada. A exposição fica em cartaz até dia 24 no MIS. A música do Pará vai muito bem, obrigado, e se depender desses dois aí, vai continuar assim. Felipe Manuel Cordeiro.
são pai e filho que unem o contemporâneo e a tradição em torno da música amazônica. A gente conversou com eles, que estão cheios de projetos em São Paulo e em todo o Brasil. O Felipe me convidou para tocar guitarra na banda dele. E eu topei. Disse, meu filho, vamos ver como é que fica e tal. Comecei a tocar. E o fato de estar tocando e estar em contato com o Felipe, eu já estava meio que paradão e tal, de uma outra época. Produzia um disco numa outra época e tal. Mas aí essa convivência foi super legal porque o Felipe, um cara super antenado, cheio de referências do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que eu não tinha. Que eu estava meio desantenado, estava lá no norte já para Macapá querendo criar peixe e tal. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra Eu fui fazer o primeiro disco que eu cantava, que era o Kit Pop Cult. O disco era muito inspirado nas coisas dos anos 80, do universo de baile, do universo popular da Amazônia. E mergulhei nos discos que meu pai tinha produzido, que eram cerca de 1000 discos desses gêneros, de boi bumbá, de lambada, de brega, enfim. Sabia que também o resto do Brasil, especialmente, não conhecia a história dele, nem conhecia ele tocando assim tão claramente. Conhecia só os interessados de ficha técnica dos discos que ele fez, né? Beto Barbosa, Lipe Martins, etc. Mas assim, eu queria que as pessoas vissem ele tocando, porque eu sei, né, e todo mundo agora passa a saber, do virtuosismo e da criatividade instrumental e da figura que é. Combo Cordeiro, isso é um projeto instrumental que reúne eu e meu pai. De tanta gente tocar juntos e sentir uma liga muito forte juntos, a gente começou a cair na tentação de querer fazer um projeto só nós dois, sem mais ninguém. Eu e ele e as nossas máquinas. A gente gravou esse disco que está sendo mixado agora, segundo semestre ele chega, o Combo Cordeiro. Todo o ritmo, toda a célula rítmica teria partido da África, né? E veio aqui para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte. Só que no Brasil, por exemplo, a Bahia, Pernambuco, Maranhão, faz uma relação direta África, Bahia, África, Pernambuco, África, Maranhão. Uma relação mais luso-africana, né? A nossa tem influência de uma África processada. É mais afro-indígena e processada. Nos últimos 10 anos, essas produções, essa estética, esses novos artistas, esse contexto brasileiro de se interessar por novos eixos de identidade cultural, fizeram com que naturalmente Pará fosse um grande farol. Houve tempos em que Estênio Garcia vendia areia de beira de rio para ganhar pão, conduzia boiada para ganhar pão, capinava para ganhar pão, tudo isso, né? Candeava o boi. Candeava o boi. Sabe o que é o candear? Aquele garotinho que anda com aquela varinha na frente do boi, enquanto o carreteiro mesmo vai montado lá no carro do boi e você vai enfrentando a lama para os bois andarem atrás de você. Isso eu fiz. Fui pinante, que conduzir uma carroça na construção de estradas. De certa forma, esses momentos de dificuldade financeira, né? Que não tira a alegria da gente, mas são dificuldades financeiras. Claro. Quando você chega num período onde você está ali, né, trabalhando como ator e surge a televisão, que te traz uma estabilidade financeira, isso justifica um pouco a gente deixar um pouquinho o teatro de lado? Também tem a ver essa memória, essas lembranças? Às vezes você está sendo mais requisitado no teatro. Mas eu, quando comecei a fazer a televisão, fui muito requisitado na televisão, né, para fazer as novelas. Eu já tinha feito 10 anos de teatro com os melhores diretores, como eu falei aqui. Então, tinha realização. Esse respaldo, esse alicerce do conhecimento da vida do ator,
processo do ator, eu já conhecia muito através do teatro que eu tinha feito. Eu fiz durante 4 anos a preparação de atores para o Antunes Filho. E ele é eternamente grato a você. Eu vi a declaração que ele fez, muito emocionado e muito sincero. E esse homem não é muito de fazer declarações por aí. Devendo a você, inclusive, o sucesso de Macunaíma, que disse que se você não tivesse cruzado o caminho dele, Macunaíma não teria sido o sucesso que foi. Eu fiz, eu era para ter feito Macunaíma, inclusive, ele foi me buscar, mas na época eu estava meio sem grana, estava fazendo televisão no Rio. E aí eu não pude vir, ele ficou chateado comigo. Depois ficamos de bem de novo, mas foram 3 anos de sofrimento, porque é uma pessoa que eu adoro, né? Primeiro dia de encontro com Antunes, ele chegou com 10 livros e disse assim, leia aqui isso, leia o taoísmo, o tal do amor, o tal do Rio, tudo isso. E disse assim, depois a gente conversa. E a partir daí a gente estabeleceu um diálogo lá. Minha filha estava para nascer, eu estava trabalhando na Excelsior, não tinha dinheiro, eu cheguei para o Antunes e disse assim, Antunes, eu preciso de um dinheiro aí para minha mulher tirar a criança, porque eu não tenho condições de manter. Aí ele ficou a noite inteira conversando, um ser humano incrível, ficou a noite inteira conversando comigo e disse assim, Estênio, deixa a criança. Pois, hoje, graças a Deus, eu deixei a criança e é uma filha que eu adoro, a Cássia, que é essa que é em homenagem ao filho dele. Depois da gente ter conversado tanto sobre o teatro, a gente tem a oportunidade de ver o Estênio em cena. Ele está aqui em São Paulo com o espetáculo Último Lutador, que fala, na verdade, metaforicamente, dessas lutas enfrentadas por nós no dia a dia, né? Justamente, é o homem que tem a família totalmente desagregada, né? Através de brigas internas do núcleo familiar, que é o Caleb. E ele procura reunir essa família que está assim no norte e no sul, espalhado pelo Brasil inteiro. Ele quer reunir essa família para deixar o testamento dele, que ele nos últimos instantes de vida. E ele utiliza justamente a arte marcial, que é o que ele conhece bem. E aí eu me inspirei muito nos Gracies, né, que é o Hélio Gracie, o Carlos Gracie, que reúne a família com a consciência que eles têm da luta do jiu-jitsu. Fica comigo. Meu melhor remédio é saber que os meninos estão lutando. Eu queria saber que significado tem uma plantação de amigos e saudades no quintal da sua casa. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu homenagear todos aqueles amores que se foram, como Zé Wilker, Valmor Chagas, Cacilda Becker, Cleide Ácones e tantos outros. O último foi, por exemplo, Marília Pera. Eu planto uma árvore em homenagem a essa pessoa e dou o nome dessa árvore, seja a fruta que for, com o nome da pessoa e converso com ela, porque eu acredito que a grande energia da pessoa está ali naquela árvore. Então, é onde eu abraço, beijo, converso. É um jardim. Você é um grande homem, um grande ator e eu não sei nem como descrever a satisfação de ter essa oportunidade de estar diante de você ouvindo as suas histórias diretamente. Muito obrigado. Obrigado você e está convidado para assistir aí a última luta. Um abraço aqui. Obrigado. Obrigado, Estênio. E venham também. Venham também. Se você quiser rever essa entrevista maravilhosa, entra no YouTube/Programa Espaço Mix. Terça-feira que vem tem mais. Sou Fabrício Pietro. Tchau.